Doutor Arnaldo, se as ondas de calor serão cada vez mais frequentes e intensas e o SUS não tem infraestrutura para essa demanda, o número de mortes, portanto, seguirá crescendo? Quando é que a ficha vai cair? Então, veja, calor por si só desregula a saúde, descompensa doenças e mata. O que a gente está falando não é a desidratação de idoso, não é a desidratação de recém-nascido, de perda de líquidos, queda de pressão, arritmia, que acontece em qualquer calor. A gente está numa situação, e apresento às pessoas de casa, ondas de calor. Ondas de calor é exatamente isso. 5 dias de calor muito acima da média, várias vezes por ano. E a cada onda de calor tem um monte de implicações na saúde. Mais infartos e mortalidade por infarto. Descompensação de DPOC. Piora da função renal e descompensação, a pessoa podendo ir até para diálise. E tem doenças que a gente está aprendendo. O que quer dizer isso? Há mais prematuros, há mais partos precoces, de pré-termo, há mais doenças psiquiátricas do tipo agressividade, depressão, suicídios. Então, é uma nova doença que a gente está lidando. E nós médicos, precisamos aprender, e esses estudos são maravilhosos para a gente ter ideia disso e preparar sistema de saúde para isso, porque isso, sem dúvida, é uma nova doença. Não é uma pandemia de Covid, mas é uma doença que veio para ficar com mortalidades enormes. E, doutor Arnaldo, a partir de qual temperatura nós podemos morrer de calor? Existe uma média? Sim, quer dizer, veja, então tudo começa que nós não somos jacarés, né? Como até alguém falou que a gente ia se transformar, mas nós mantemos a nossa temperatura constante. E essa temperatura constante em 1 grau, mais ou menos, em condições normais. Quando começa a elevar a temperatura, o corpo tem que eliminar a temperatura e o melhor, mais eficaz é através de suor, né? Então, as pessoas transpiram para perder temperatura. Quando existe uma temperatura muito alta, é mais do que a tradução do heat stroke, em português seria o choque térmico. E isso começa a alterar proteínas do corpo e morte. Quer dizer, 40, 41 graus começa a acontecer isso, tá? Então, isso é fatal para o nosso corpo, que tem que ser mantido uma sensação de 70 graus, como estão prevendo? Você está na sauna, você imagina você viver dentro de uma sauna. Um tempo integral. Hélida, gostaria de concluir? Sim, e é uma questão que conecta com aquela matéria sobre a liberação de pesquisa e depois exploração em larga escala na margem equatorial. Né? Quando o mundo demanda transição energética para a nossa capacidade de enfrentar esse aquecimento global, a gente já vive no presente as reações, as consequências, a falta de análise dos riscos ambientais. Quer dizer, para você fazer a transição para uma matriz energética melhor, tem que existir humanidade até lá, né? O impacto, inclusive, no ponto de vista de custo do SUS. A gente vai obter uma fonte de renda supostamente do petróleo, mas sobrecarregando a política pública de saúde.